Olá, meu nome é Joel Barbosa, sou professor de clarinete da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para apresentar uma pesquisa que eu realizei como pesquisador colaborador na Unicamp, com a orientação do nosso colega clarinetista e professor daquela universidade, Vinícius Fraga. A proposta da pesquisa era construir ou pensar, elaborar novas articulações para a clarineta a partir do português brasileiro, a partir das suas consoantes, vogais e encontros consonantais. Mas nessa etapa da pesquisa ficamos apenas nas consoantes, não trabalhamos com as vogais e nem com os encontros consonantais. Encontros consonantais, o que é isso? Né? Por exemplo, na palavra pneu, PN, o cravo, o CR. Né? Essa série de apresentação, né, a série vai ter 11 episódios. Nesse primeiro episódio, trataremos dos fundamentos dessa pesquisa, explicaremos um pouco mais a pesquisa, um pouco mais sobre fonética, que são os fundamentos que levaram à construção dessas articulações para a clarineta. E a relação dos conceitos de fonética à técnica da clarineta. Né? E depois, os outros episódios, estamos explicando, são 61 articulações, explicando cada uma delas, tentando exemplificá-las na clarineta. Lógico que muitas delas não sairão como a gente deseja, porque precisaria de estudos, dedicação, prática, para poder fazê-las com maestria. Né? Assim como as articulações que estudamos, staccato, tenutos, acentos, requer um estudo longo para dominá-las com maestria, a mesma coisa requer, né, requerem algumas dessas articulações que vamos propor aqui. Então, em algumas, certamente, vocês vão poder ter noção clara da proposta, em outras, a exemplificação sonora vai ser meia boca. O primeiro conceito é o conceito de articulação. Né? A articulação é definida como um conjunto de procedimentos utilizados para iniciar, finalizar, separar, conectar ou acentuar os sons por meio da ação da língua, do ar e da embocadura. Ela compreende o que acontece em uma nota em sua duração plena, do seu início ao seu fim. Embora frequentemente reduzida ao ato mecânico chamado em inglês de tongue, usar a língua para interagir com o fluxo de ar, a articulação, considerada de forma mais ampla, né, é a dicção ou fraseado da música. Os principais exemplos de articulação são staccato, legato, tenuto, esforçando, acentuado, acentos, né, frulato, forte piano, slap tongue e assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação das consoantes do português brasileiro. Esse quadro apresenta a classificação segundo o autor Pascoal Segala. São diversas classificações bem semelhantes, mas tem pequenas diferenças entre uma e outra. O que é interessante a gente notar, que é o que vamos tratar, é o ponto de articulação, onde acontece a consoante na boca. Mas também outros dois elementos que vamos ver nos próximos slides, né, tem a ver com o modo de articulação, né, e com o vozeamento. Que são três aspectos que têm a ver com a articulação diretamente. Então, quanto ao ponto de articulação, a classificação se dá pela fonética, começando nos lábios e terminando lá na glote, como mostra esse quadro, né? As bilabiais, como são chamadas, feitas com os dois lábios, né? Que é B, P e M. B de bola, P de pato, M de Maria, por exemplo. Né? E assim vai em cada ponto da boca, é um ponto de articulação, né? Onde articulamos cada consoante. Quanto ao modo de articulação, nós temos aí pelo menos 4 aspectos interessantes de notar, né, no português e em quase todas as línguas. Né? Por exemplo, temos articulações que são oclusivas.
ou plosivas, explosivas, né? Que é o bloqueio total do ar, seguido, né, de uma liberação repentina, como P, B, né, K, né, K. A oclusiva refere-se ao momento de fechamento total do trato vocal. E plosiva refere-se à liberação repentina do ar após o bloqueio, né? Essa explosão, né? É, o outro modo de articulação tem a ver com as consoantes constritivas ou fricativas. É um bloqueio parcial com o atrito do ar. A anterior era um bloqueio total, né, oclusiva, e esse é parcial, como o F, né, f, faca, vaca, sapo, za, né, zebra, x, né, chato, jarro. Essas são as constritivas ou fricativas. Aí as consoantes nasais. O ar passa pelas cavidades nasais. MN, né, Maria, Nana, Nha, Nha, né? Essas são mais complicadas em termos de articulação para a clarineta, porque nós não temos como, se jogamos o ar pelo nariz, não temos como produzir o som da clarineta, né? E temos as líquidas, né? Que são as que são feitas laterais, como o L, lá, lé, li, ló, lu, o lhá, lhé, li, lhó, lhu, o LH, né? E as vibrantes, que são as com R, que são diversas formas aí no português. Tem o rara, o ra, o rato, o rato, né? Rua, 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 tem diversas, a depender do sotaque do português brasileiro, ela varia bastante, como veremos também um pouco mais sobre isso. Quanto ao vozeamento, as consoantes se dividem em sonoras e surdas, ou as vozeadas e as desvozeadas. No caso das vozeadas, há vibração das pregas vocais, das cordas vocais, durante a sua realização. Não se interrompe a vibração, o som das cordas vocais. Por exemplo, ba, be, bi, bo, bu, já, jé, ji, jó, ju. Então, ba, já, ma, na. Então, elas acontecem sem a interrupção da consoante anterior, o som da consoante anterior. No caso das surdas, não. O som da consoante anterior é interrompido para que ela seja realizada. Então não há vibração das pregas vocais na articulação dessas consoantes. É o caso do P, T, K, como podemos ver aí no slide. Por exemplo, pá, pé, pi, pó, pu, pá, pé, pi. A gente interrompe a vibração. Tá, té, ti, cá, qué, fá, fé, sá, sé, si, só. E se observarmos, quando mantemos a vibração das pregas vocais, essas consoantes surdas se transformam em sonoras. Por exemplo, sa, sé, si. Se eu mantiver isso aqui, vai virar Z. Zá, zé, zi. O X vai virar J. Xá, xé, xi. Já, jé, gi. E assim por diante. Agora vamos tratar da relação entre a sílaba e a nota. A sílaba como unidade do discurso falado e a nota como unidade do discurso musical. Na fonologia, a sílaba é uma unidade fonológica, prosódica e ou rítmica da fala. Ela é estruturada com base na intensidade sonora, no volume sonoro, dividida em 3 partes: aclive, ápice, declive. O aclive, ou ataque, é a fase ascendente desse volume, é onde está a consoante. Vamos pegar como exemplo a sílaba men, de amém, né? O M, primeiro M é a consoante, é a fase ascendente. Men. O E é o ápice, é o núcleo, é a parte principal, é onde há a maior intensidade de volume.
né, da vogal. E o declive, que é o segundo M, mem, é a terminação, né, a fase descendente de diminuição do volume, é a coda, que é chamada de coda pela fonética. Nesse sentido, a nota, né, está para trechos musicais curtos, né, tais como o tema e o motivo, vamos chamar aqui os temas e motivos de trechos curtos de microestrutura do discurso musical, né? Então a nota está para esses trechos curtos, assim também como para os trechos longos, né? Como a sílaba está para a palavra e certamente também a sílaba para o discurso falado. Há uma relação, essa unidade silábica para um discurso, ou para uma palavra, ou para um discurso maior, né, uma frase maior, e a nota para um tema pequeno, para uma frase pequena, para um motivo, ou para o discurso musical mais longo. Essa relação entre nota e sílaba. A nota não se divide em 3 partes como a sílaba, divide-se em 4 partes, né, que vamos chamar cada uma dessas partes como elementos da nanoestrutura, né, da nota. São então elementos nanoestruturais da nota. Em inglês, né, a sigla usada é ADCSR. ADSR. Para o ataque da nota, como acontece com a sílaba, o decaimento, em geral, depois do ataque, tem uma primeira queda de volume, né? Imagina o piano, pam, logo depois do ataque tem um decaimento, o violão, tem um decaimento rápido, né? E aí tem depois desse decaimento tem uma sustentação mais longa, como se fosse a vogal principal, né? Da sílaba, mas onde o som se sustenta. E depois tem a terminação, que é um decaimento mais leve, que em inglês se chama de release, né? Nós chamamos aqui de resolução ou terminação, tem outros nomes em português. Assim, cada nota apresenta uma unidade microestrutural, prosódica e rítmica de um discurso musical. A nota é uma unidade. E suas partes, o ADSR, né, são elementos da nanoestrutura dessa nota. Agora vamos tratar da relação entre coda consonantal e articulação codal. Articulação codal como sendo uma articulação para ser feita no final da nota, no instante final desta nota. A pergunta é, essa articulação pertence a essa nota ou já é uma nota nova no final da nota, já é uma outra nota, né? Então, considerar uma consoante no final de uma articulação musical como coda depende do conceito dado à função composicional que ela desempenha no nível nanoestrutural da nota e da nota em si como unidade microestrutural do trecho em questão. É possível inferir que a coda, como ruído consonantal, pertence diretamente à nota, mas tem função secundária em relação aos demais elementos de sua nanoestrutura. Ou seja, o ataque e a duração da nota são mais importantes do que o seu final. Por exemplo, tash, 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 ta, ta. Na primeira nota, o sh, né? É menos importante, né, ou tem uma importância menor, vamos dizer assim, do que o ataque e a duração da nota. Ash, né? Em termos de nanoestruturas, né? Então, ela poderá ter funções expressivas, ornamentais, pictóricas, miméticas ou alusivas nesse caso. Agora vamos tratar do caso onde não daria para se considerar como uma coda. Contudo, o ruído consonantal não deve ser considerado codal quando ele pode ser interpretado como uma nota em si mesmo, e não como parte da nanoestrutura de outra nota. Ou seja, quando ele constitui uma unidade microestrutural, uma nota, do excerto musical em que se encontra, desempenhando uma importância composicional equivalente ou semelhante às demais notas microestruturais do excerto. Assim, ele tem um grau relevante de autonomia composicional neste nível da obra, nesse nível microestrutural. Isso se aplica principalmente em relação àquelas notas que o antecede e o sucede, não constituindo parte direta ou secundária delas.
Neste caso, ele deve ser escrito como uma nota única na partitura e não como parte codal de outra nota. Vamos comparar. No primeiro caso de coda articular ou de articulação codal, o exemplo que eu dei foi ta, ta, ta. É uma coda da primeira nota. A importância do ataque e da nota em si, da vogal, vamos pensar assim, né, é maior do que a coda. Ta, 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 é um ornamento. No segundo caso, onde não dá para se considerar como uma articulação codal, ele se transforma em uma nota. Vamos pensar assim, ta, 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 ta. Ele não pertence à nota anterior e nem à nota que o sucede. Nesse caso, seria uma nota com o som de sh. Em relação ao vozeamento e à articulação na clarineta, dividimos as articulações em dois tipos de procedimentos. O primeiro tem a ver com as consoantes sonoras, né, e o segundo procedimento tem a ver com as articulações feitas com consoantes surdas. Né? Em relação às consoantes sonoras, são aquelas que as cordas vocais não são interrompidas durante a realização das consoantes. Definimos que o som da palheta não será interrompido na hora de articular essas consoantes. Então, elas devem ser realizadas com a palheta em vibração, acompanhada pelo som do instrumento. Não se deve interromper o som da nota que a precede, no caso do ataque, do início da nota, e nem da própria nota em que se encontra no caso da articulação codal. Por exemplo, uma consoante sonora é com D, dedidado. Da, 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 da. Não se interrompe o ataque da nota, não se interrompe o som da nota anterior para se fazer o ataque com D. Se for codal, seria ada, ada. A nota prossegue o som até encontrar a consoante. Ad, ad. O D é pronunciado, feito com o som da palheta em andamento. Agora, em relação às articulações com consoantes surdas, né, devem ser realizadas sem a vibração da palheta. Há a necessidade de interromper o som do instrumento para poder realizá-las no tempo determinado, tanto no início da nota, no ataque, como no seu fim, no caso de condução codal. Por exemplo, vamos pegar a consoante T de tatu, mais próxima e típica da articulação na clarineta. Então, há uma interrupção da nota anterior. A, ta, 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 ti. A nota é interrompida para se pronunciar o T. Né? Se for no caso das consoantes codais em condição de coda, né? Vamos pensar então na articulação codal, que vai acontecer no final da nota, interrompe-se o próprio som da nota em que está escrito a articulação codal. Por exemplo, at, at, at. O T acontece durante a pausa da própria nota. Então, a articulação é acomodada dentro da duração da nota. No final dela, se interrompe o som e acontece, para não atrapalhar a próxima nota. E quando é no início da nota, a nota anterior perde um pouco da sua duração sonora para que o ataque do T aconteça no tempo indicado pela partitura. Agora vamos tratar de algo que é mais próximo de nós, a embocadura da clarineta. Essas 60 articulações que serão propostas aqui nesse estudo são classificadas a partir de vários parâmetros. E um dos parâmetros é em relação à embocadura, como ela é feita com a embocadura. E seria a embocadura aberta ou fechada. Então vamos entender isso. Então, o primeiro grupo é o grupo das articulações que são executadas com a embocadura fechada. E o segundo é o grupo das articulações que são executadas com a embocadura aberta. Então, no primeiro grupo, a embocadura fechada, né,
é como nós já tocamos, é como pronunciamos as articulações, ou realizamos as articulações da clarineta. A embocadura fechada, então, é um dos fundamentos da técnica da clarineta e consiste em evitar qualquer abertura entre os lábios e o conjunto boquilha-palheta, enquanto se executa uma nota, para não ocorrer vazamento de ar ou ruídos indesejáveis. Já no grupo 2, né, ao contrário do fundamento anterior, né, esse estudo propõe o conceito de embocadura aberta, que compreende executar certas articulações com alguma abertura entre os lábios e o conjunto boquilha-palheta. O objetivo é tornar os ruídos e chiados de algumas consoantes mais audíveis. Essas aberturas podem ser formadas nos cantos dos lábios, acima da boquilha, abaixo da palheta ou em diferentes combinações dessas posições, como veremos mais adiante quando tratarmos de cada articulação em si. Como mencionei, né, para apresentar essas 60 articulações foi necessário criar um sistema de codificação, né, inclusive para poder escrevê-las na partitura. Cada articulação assim tem um número, um nome e um código alfabético. No exemplo aqui do número 1, a gente vai ver 2, P externo, P maiúsculo, dígito E. 2 é o número dessa articulação, P externo é o nome dela, P é o símbolo ou o código alfabético colocado abaixo da nota, como diz o número 2 aí. Os códigos são escritos abaixo da nota e separados por vírgula. O primeiro Ré, a articulação é o K, vírgula, separa do próximo código do segundo Ré, que é X, dígito E, barra P maiúsculo, dígito C. A codificação para cada nota pode ter uma ou duas partes. O primeiro Ré tem uma parte, só o K, e o segundo Ré tem duas partes, XE barra PC, né? A barra divide as duas partes. Então a primeira parte se refere ao ataque da nota, o ataque dessa nota é com X, xan, xan, né? Enquanto a segunda parte refere-se à sua coda, a articulação da coda com P. Né? Eles são separados então por uma barra, de maneira que vai ser esse segundo Ré. Champ, champ. Ainda se tratando, né, do sistema de classificação das articulações e de sua escrita, precisamos considerar esses aspectos aqui. Tanto o código referente ao ataque como a coda serão iniciados por uma letra maiúscula. Então, a letra maiúscula define a consoante do ataque ou da coda, né? Ela determinará, então, a consoante ou a vogal a ser empregada na execução desses eventos de articulação. Mas, nesse estudo, ainda não estamos tratando, né, das vogais. A letra maiúscula poderá estar sozinha ou acompanhada por letras minúsculas, não separadas por hífen. Por exemplo, aí o K sozinho, né? Ou o NH. O K é a consoante K, K, e o NH é o nha, nha. Na verdade, o NH, LH, ou as próximas articulações que pretendemos trabalhar, que são, como eu disse no começo desse estudo, né? Desse vídeo, os encontros consonantais, né? Como pneu, PN e demais encontros. Nesse sentido, né, a letra minúscula não tem um hífen. Quando ela tem um hífen anterior a ela, separando ela da maiúscula, né, que a maiúscula seria o ataque e a consoante do ataque, né, por exemplo, e a letra minúscula vai determinar, né, a característica dela, ou seja, a letra minúscula separada das maiúsculas, ou mesmo entre si, por hífen, indicarão outros aspectos da execução da articulação, como, e aí vamos ter, por exemplo, a letra C significa que ela é codal, a letra D significa que a articulação é dental, né? O E é que é externo, o F, né, que ela é produzida com a boquilha fechada, fechando a paleta na boquilha. O P é que ela é palatal, é produzida no palato. O S é que é uma
articulação surda e assim por diante. E encerrando este vídeo, esse primeiro vídeo, mas ainda tratando da escrita das articulações, quero mostrar que não há necessidade de seguir exatamente o sistema que propusemos, né? É possível simplesmente escrever embaixo da linha para clarineta, né, da música para clarineta, um texto ou com sílabas normais, mas que não vão ser cantadas, vão ser articuladas ao tocar a clarineta, né? Elas indicam as consoantes ou vogais utilizadas para articular na clarineta, não para cantar, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa introdução a esse conjunto de articulações, de novas articulações que estamos propondo, e que você continue a assistir aos próximos vídeos, né, nos quais vamos tratar de cada articulação, né, exemplificando no instrumento.